Boa tarde Mães com Fé, boa tarde a quem está online. Nós tivemos um probleminha de conexão, eu já tinha começado, estou recomeçando agora. Estamos aí numa nova rotina de casa, né? Nós mamães, algumas que trabalham na área da saúde continuam a trabalhar e muitas vezes com seus filhos sozinhos em casa porque não tem com quem deixar. Então oremos pelas mamães da área da saúde, conheço algumas, inclusive da minha família, que o Senhor esteja conduzindo todo esse processo, né? Toda essa pandemia aí que está acontecendo, né? Que o Senhor esteja no controle de tudo, cuidando dessas mamães, desses papais que estão trabalhando na área da saúde. Alguns estão trabalhando dentro de casa, como meu marido, está em home office, né? Continua trabalhando. E a gente adaptando a rotina de casa, graças a Deus, né? Aproveitando, né? Vendo o lado positivo de tudo isso, estamos mais em família, estamos mais perto de quem a gente ama, dos nossos filhos, do nosso marido. Graças a Deus estou tendo esta oportunidade, mas sei que muitos ainda não estão conseguindo, né? E se você também está tendo essa oportunidade, aproveita, né? Fica mais perto, converse, fique junto, brinque, faça aquele almoço gostoso que você às vezes não tinha tempo para fazer, né? E a gente continua lendo o livro da Liliane Chagas, Por uma Vida Mais Leve. Por que eu escolhi esse livro? Porque esse livro tem tudo a ver com esses momentos que estamos vivendo. Esse coronavírus tem trazido às pessoas um pouco, né, ansiedade, tem trazido por desespero, uma falta assim de para o que vai acontecer, como que eu planejo a minha vida, o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, o que eu faço, né? Então todas essas incertezas acabam trazendo para a gente ansiedade. Isso acaba sendo uma consequência do que a gente está vivendo nesse momento, né? E nada como a gente entregar nossos planos para Deus. Eu acho que é aí que a gente vê a nossa vulnerabilidade, né, como ser humano, a nossa fragilidade, né, a nossa falta de controle sobre nossas vidas, né. Eu acho que esse é o momento da gente refletir sobre isso, né, o momento da gente se render mesmo a Deus e falar: Senhor, cuida da minha vida, porque está em suas mãos, né? Meu futuro, o que eu preciso fazer, o que vai acontecer com aquilo que a gente tinha agendado, com aquilo que a gente tinha marcado, né? E é isso, gente. Continuando a ler o livro Por uma Vida Mais Leve, de Liliane Chagas, eu vou ler a página 28, que fala: sem saída, e agora? Frustração por expectativas renovadas. Como que a gente pode ter uma vida mais leve, né? Como que a gente faz com as frustrações? Vamos ver aqui o que a autora diz. Sabe aqueles dias em que os sonhos viram frustrações? Que as esperanças transformam-se em pó? Que as expectativas alegres e revigorantes acabam? Sei que você sabe. Todos nós passamos dias assim. Mas o que fazer nesses momentos? O que fazer com as desilusões? Como lidar com as decepções? A Bíblia relata uma história muito interessante de 2 discípulos de Jesus que estavam tendo um dia como esse. Observe o texto de Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 discípulos, né, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha isso, gente. O próprio Jesus começou a caminhar do lado deles, mas eles estavam tão frustrados com o que estava acontecendo que eles não enxergavam. E é o que acontece com a gente, né? Às vezes, numa situação difícil, a gente fala: meu, estou sozinho aqui, né? E Jesus sempre com a gente. Jesus perguntou para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Ele ainda chamou a atenção de Jesus, né? Você não sabe o que está acontecendo, né?
Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo, que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres relataram. Não viram o corpo. Aí Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, aos discípulos. Foi a partir daí que os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Foi aí que Jesus, eles enxergaram quem era Jesus, reconheceram Jesus. E aí Jesus desapareceu. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então eles sentiram algo diferente quando Jesus falava com eles, mesmo sem saber que era Jesus. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Qual era o fardo daqueles homens, hein, gente? O que eles estavam carregando? Frustração. Eles estavam decepcionados, arrasados, fracassados, frustrados. Jesus não fez o que eles queriam que ele fizesse. Aquilo que eles imaginavam que aconteceria não aconteceu. A esperança de um libertador para Israel havia sido frustrada. Jesus sabia da tristeza em que aqueles homens estavam e foi ao encontro deles logo após ter ressuscitado. No exato momento em que estavam carregando aquele fardo pesadíssimo pelo caminho. Começou a caminhar ao lado deles, mas não o reconheceram. Como sendo discípulos de Jesus e tendo convivido com ele, não foram capazes de reconhecê-lo. Em Lucas 24:16 está escrito: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. A tristeza encobriu a visão, a frustração endureceu o coração e a decepção roubou a esperança. Será que isso acontece com a gente também ou é apenas uma coincidência que a gente está lendo aqui, né? A crucificação de Jesus acabou com seus sonhos. A esperança do Messias Salvador desapareceu. O que restou para aqueles discípulos no caminho de Emaús foi um fardo enorme de frustração. Da mesma forma que para aqueles discípulos era difícil enxergar a presença de Jesus naquele momento difícil, o mesmo acontece conosco quando estamos nesse estado. Ficamos cegos. Os nossos olhos, em vez de vislumbrarem o Senhor, se voltam para nós mesmos. E o que nos resta é um coração endurecido e incrédulo. Só que Jesus conhece o nosso coração como conhece o daqueles discípulos. Então, vem ao nosso socorro com a finalidade de nos dar novas expectativas, renovadas por Ele mesmo. Naquele momento de desilusão, Jesus começou a relembrar algumas histórias daqueles homens, começando por Moisés,
passando pelos profetas e chegando até ele mesmo. À medida que Jesus ia falando, relembrando as histórias, o coração deles ardia e voltava a dar sinais de vida. Por que Jesus relembrou histórias que os discípulos já sabiam? Por que voltar ao passado e contar histórias tão antigas se o problema estava no presente? Por que, no lugar de consolá-los, ele expôs as Escrituras? Por que aquele tipo de conversa era um momento tão triste? Por que precisamos ouvir que Deus continua no controle? Quando Jesus recontou histórias tão antigas, começando por Moisés, o seu objetivo era relembrar aos seus discípulos que ele nunca perdeu o controle de nada. Toda a história esteve, está e sempre estará em suas mãos. Aos olhos dos hebreus, durante o cativeiro egípcio, parecia que era o fim. Mas, para Deus, um grande livramento estava para acontecer. Aos olhos dos amigos de Jó, parecia que era o fim daquele homem íntegro e fiel. Mas, para Deus, uma grande restituição estava planejada. Aos olhos de José, como escravo no Egito, parecia que era o fim. Mas, para Deus, uma grande reviravolta na história estava para surgir. Aos olhos dos discípulos, a crucificação de Jesus parecia o fim. Mas, para Deus, a concretização do plano da salvação estava sendo concluído na vida daqueles discípulos e na nossa hoje. Precisamos saber que nada chega ao fim, até que Deus determine. A presença de Deus conosco é a garantia de livramento, restituição, salvação. Ele é soberano no desenvolvimento da história de seu povo. Deixe Deus contar uma história para você hoje. Quantos livramentos Ele já te deu? Como sua vida tem sido cuidada por Ele? Lembre-se do que Ele já fez por você e sua família. Quantas bênçãos já foram derramadas sobre a sua vida? A história nos ajuda a lembrar que Ele sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle. Lembre-se sempre, Deus nunca perdeu o controle de nada. Essa era a mensagem para aqueles 2 discípulos e para nós hoje. Porque precisamos ouvir que em Deus temos expectativas renovadas. Quando aqueles discípulos reconheceram Jesus ressurreto com eles, suas atitudes, expectativas e comportamentos foram renovados. O caminhar tristonho para Emaús se transformou em um retorno alegre para Jerusalém. A tristeza foi substituída por alegria, o desânimo por renovo, o abatimento por disposição. Eles fizeram o caminho de volta imediatamente a fim de contarem o que tinha acontecido, para que assim os outros discípulos tivessem também suas expectativas renovadas. Eles precisavam contar que Jesus estava vivo, a esperança ressurgiu, os sonhos foram restaurados e o fardo da frustração foi removido. Olha que bênção! Você não é a primeira pessoa a viver dias de frustrações e decepções, nem será a última. Nesses dias, lembre-se do que Deus já fez por você e pelo seu povo. Quantos livramentos, quantas vitórias, quantos milagres, tantos que você nem consegue enumerar. Tenha sempre em mente, a renovação vem de Deus. Ele faz nova todas as coisas. Podemos voltar a sorrir. Que você possa viver a certeza de que, nas horas difíceis, em que tudo parece não ter sentido, o Senhor fez e faz presente. Ele está sempre perto de nós, renovando nossas vidas. No caminho da vida, quando o fardo estiver pesado e houver dificuldades para continuar, convém recordar que temos um Deus que pode tirar do nosso coração toda a carga, aliviar-nos o peso da vida e nos encher de renovadas esperanças. Versículo para sua meditação. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Essa foi a leitura de hoje. Tivemos um probleminha de conexão, tivemos que parar e continuar, mas esse vídeo vai ficar gravado, ele vai ficar disponível no nosso IGTV, tá? Se você ainda não entrou para o nosso Clube da Leitura, a gente tem um grupo do WhatsApp, onde só o administrador manda mensagens, que sou eu e a Tati Camargo, Eudrica Reis e Tati Camargo.
e lá a gente posta trechos de livros, né, em áudios ou em vídeos que edificam a sua vida, livros que tornam a nossa vida mais leve, que nos ensinam a caminhar com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Se você ainda não entrou, na nossa bio tem um link que você pode entrar para o grupo, ali vai te encaminhar, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, uma ótima final de terça-feira, né? E amanhã a gente volta para ler mais do livro Por uma Vida Mais Leve, da Liliane Chagas, uma querida amiga. Esse é o 3º livro dela, que tem sido uma bênção para muitas vidas, tem transformado muitas vidas, tem tocado o coração de muitas vidas. E eu desejo a você dias mais leves, apesar de tudo que a gente tem vivido, de tudo que estamos passando. Creia que Deus está no controle da sua vida, e este é um momento em que estamos mais vulneráveis, em que temos consciência dessa vulnerabilidade que estamos vivendo e que somos frágeis como ser humano, não temos controle de tudo. E tudo isso que está acontecendo hoje, toda essa pandemia, só vem a provar mais isso, que nós precisamos de Deus, não somos autossuficientes, entregando nossos caminhos a Deus e toda a nossa confiança nele, né? Que Ele é o único capaz de nos guiar, de nos fazer chegar mais perto da vontade dEle, né? E nos dar esperança, renovar as esperanças, trocar nossos fardos pesados por fardos leves e nossas frustrações por esperança. Creia nisso. E Deus te abençoe, te guarde e até amanhã. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.